Vida saudável, mais equilibrada. Em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Genética é o principal fator de desenvolvimento da hérnia de disco. O pai tem, o tio tem, ele pode ter. Tratamento cirúrgico só mesmo em casos muito graves de hérnia de disco. É um paciente que não consegue mais ir ao trabalho, se locomover. O Edição Saúde começa agora. Uma situação bastante comum no dia a dia da vida moderna é a gente sentir dor nas costas. Já há dados da Organização Mundial de Saúde que 80% das pessoas vão ter um dia uma dor na coluna e algum problema decorrente de alguma degeneração da coluna. E essas dores nas costas podem significar uma série de problemas. Por exemplo, um problema no pâncreas, um problema na vesícula, fígado. Câncer na região da coluna, ou metástase na região da coluna. Tem osteoporose na coluna lombar. A maioria das vezes, a dor nas costas não está relacionada com doença grave. Essas situações, elas são muito comuns na vida moderna, principalmente com pacientes trabalhadores braçais, que fazem muita força, com pacientes sedentários, acima do peso, e profissionais que trabalham em escritórios, que ficam muito tempo sentados numa mesma posição e numa posição inadequada. Pessoas com esse estilo de vida são candidatos a ter uma hérnia de disco, problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje a gente já sabe que em torno de 85 ou 80% das pessoas vão ter um problema de dor nas costas em alguma fase da vida. A hérnia de disco propriamente dita já cai mais, em torno de 5 a 10% aí, e varia bastante de população para população. Homem, mulher, jovem, idoso, gênero e idade não são fatores que determinam o aparecimento da hérnia de disco. A posição sentada é onde a coluna recebe maior sobrecarga e hoje todos os jovens tendem a ficar mais nos computadores, diminuindo a quantidade de atividade física. Tanto o homem quanto as mulheres hoje realizam praticamente os mesmos tipos de esforços físicos e os dois podem apresentar hérnia praticamente na mesma intensidade. O disco é uma estrutura localizada na coluna vertebral que funciona como um amortecedor. Esse disco ele tem duas porções, uma porção externa, que é um anel, e uma porção interna, que funciona como se fosse uma coisa um pouco mais macia. Essa parte externa se rompe e a parte interna vai para fora da sua posição normal. Tudo no organismo que sai da sua posição normal recebe o nome de hérnia, e quando ela vai para fora ela comprime o nervo. E isso causa dor. Isso é hérnia de disco. Não existe uma única causa para o aparecimento da hérnia. A gente tem que saber o quê? O que leva a essa hérnia de disco? Quais os fatores que levam o indivíduo a ter uma hérnia de disco? Então a gente tem o quê? Sobrepeso, um fator genético que é extremamente importante. Então, por exemplo, o pai tem, a mãe, ele pode ter postura, o excesso de atividade, a falta de atividade, traumas, então um acidente, ele teve um acidente e levou a essa hérnia de disco. Então a gente tem vários fatores que desencadeiam essa hérnia de disco. Existem alguns sintomas que estabelecem a diferença entre uma simples dor nas costas da hérnia de disco. Existem alguns sinais de alerta. A dor irradiando para a perna, tá? Uma dor que começa a irradiar e vai aumentando cada vez mais. A diminuição de força na perna, ou no pé, ou em algum dos movimentos. Alteração para urinar, acompanhado de dor lombar, ou você está tendo muito frequente a dor e dificuldade para urinar. Febre no período noturno acompanhado com a dor, também são fatores importantes ou relacionados a um trauma maior. São fatores de alerta que devem buscar a avaliação médica mais rápida. É importante hoje tentar identificar algumas peculiaridades da dor. Então, que horas que essa dor acontece? Se essa pessoa tem mais dor quando ela fica sentada, ou mais dor em pé, ou quando ela anda. Hoje o grande diferencial é você tentar ser o mais específico possível para identificar da onde na coluna, qual a região da coluna que realmente está causando a dor. O exame de ressonância magnética é muito solicitado para definir o diagnóstico. Porque é o exame que você consegue avaliar melhor a região interna da coluna. Nós vamos fazer essa avaliação funcional. Saber até que ponto o exame de imagem vai coincidir com o quê? Com a parte física, com a parte clínica desse meu paciente, o que realmente está atrapalhando ou não. A coluna a gente sabe que é uma região de choque para a parte emocional. Essa questão de psicossomática é uma questão importante. Hoje, com a tensão, com o estresse, depressão, tudo, às vezes alguns órgãos também são mais afetados. Principalmente na região da cervical, a musculatura começa a ficar mais sobrecarregada e pode facilitar e ser mais um fator, não único, mas mais um fator que somado aos outros pode facilitar a ocorrência da hérnia.
O diagnóstico preciso determina a forma de tratamento e é o que vamos mostrar no próximo bloco.